No decorrer da história da NBA, vários jogadores que tínhamos como promessa apareceram e depois não renderam muito. Porém, também tivemos vários jogadores que não esperávamos nada e entregaram tudo. Eu sou o Vini Correia e no vídeo de hoje vamos falar sobre os jogadores mais subestimados da NBA. A lista é extensa, mas teve muitos jogadores. Quando surgiram a gente não esperava muita coisa, ou até mesmo depois da sua carreira não se falava muito nele. Às vezes o cara ficou por muito tempo fazendo números espetaculares e não teve o seu dito reconhecimento. Só para deixar claro, eu acho que a questão do subestimado tem duas vertentes que a gente pode seguir. Tanto essa de que antes de entrar na liga a gente não esperava nada e o cara entregou tudo, ou o cara realmente entregou tudo e mesmo assim não teve seu grande reconhecimento. E eu acho que eu vou deixar muito jogador com essas características de fora, então dei uma pincelada ali, mas eu acho que esse vídeo merece uma parte 2, hein? Deixa o seu like aqui se você concorda. Bora conhecer os subestimados então? Bora pro vídeo! Vamos começar nosso vídeo então com o escudeiro de Michael Jordan. Scott Pippen é um dos jogadores mais versáteis da história da NBA. Dá pra dizer que o cara era o Robin do Batman do Michael Jordan. O Michael Jordan sempre foi a estrela, o grande astro, mas o cara também não conquistou nada sem o Pippen durante toda a sua carreira. Claro que quem acompanha mesmo o basquete, quem viu aquele Bulls, reconhece toda a trajetória e toda a habilidade e tudo que o Pippen representou. Mas no grande meio mainstream mesmo, quem fala daquele Chicago Bulls só fala do Jordan e esquece do brilhantismo e da importância do cara. É óbvio que a gente entende o cara ser ofuscado pelo maior jogador de todos os tempos. Porém, o cara teve uma média na sua carreira acima de 16 pontos, acima de 6 rebotes e 5 assistências. Agora vamos falar de um dos melhores armadores da década de 90. Kevin Johnson era o maestro do Phoenix Suns e não foi à toa. Kevin Johnson teve uma média de quase 18 pontos por jogo e 9 assistências. Ele ajudou o Phoenix Suns a chegar nas finais da Conferência Oeste e foi eleito ao NBA All-Star 3 vezes. Aí você pensa, pô, o cara foi subestimado? Digamos que sim. Infelizmente, apesar desses números todos aí, o cara nunca teve muitos holofotes na grande mídia. Na década de 90, poucos jogadores atingiram isso, de novo o efeito Michael Jordan. Porém, concordamos que o Kevin Johnson merecia mais destaque. Pouco se fala no cara, na verdade ninguém fala nele, e como eu falei, os números dele são absurdos e ele tem uma importância muito grande para a história do Phoenix Suns, e é óbvio que ele não pode ficar de fora. 5 seconds in the quarter. Kevin Johnson around his man, drives. Esse cara pra mim é um gênio incompreendido. No nosso vídeo sobre o Larry Bird eu até menciono ali uma rivalidade que os dois tiveram, porém Dominique Wilkins não teve esse reconhecimento à altura do que ele jogou realmente. Na década de 80 muito se falava sobre jogadores como Magic Johnson, Larry Bird, e o Dominique Wilkins é um cara que poderia estar na altura, mas infelizmente a mídia não dava a sua devida atenção, e até hoje em dia, quando a gente fala de jogadores históricos, muitas pessoas deixam o Dominique Wilkins de fora, porque realmente a década de 80 teve muitos astros, mas ele foi um deles, e muitas pessoas não enxergam isso. Além de atuações fantásticas com a camisa do Atlanta Hawks, o cara teve uma média de quase 25 pontos por partida em sua carreira e mais de 6 rebotes por jogo. Além da sua liderança incrível, belíssimas jogadas aéreas, e é óbvio que ele foi sim um jogador subestimado. Pra você ter ideia, o cara ficava até da lista dos top 50 da época. E pô, o cara com o número desses é realmente injusto ele ficar de fora dessa lista. Sem contar que a gente falando desses números, a gente esperava que, por exemplo, ele estivesse ali na lista do Dream Team, mas ele não esteve presente no Dream Team original e vamos ser sinceros, é bem injusto. Sem contar que Dominique Wilkins também tá aí na lista dos 15 maiores pontuadores da história da NBA. Showtime! Wilkins, look out! Oh, there it is, right before the buzzer.
Agora a gente vai falar sobre uma máquina injustiçada de fazer pontos. Com certeza nos dias de hoje o Rômulo Mendonça chamaria desse jeito, né? Adrian Dantley era realmente uma máquina de pontuação. O cara, por 4 anos consecutivos, teve uma média de acima de 30 pontos por jogo. E em toda a sua carreira teve uma média de quase 25 pontos. Por várias temporadas liderou a liga em número de pontuação. E realmente o cara era uma máquina. Tem o seu nome na história da NBA. Aí você pensa, pô, legal, o cara tá no Hall da Fama? Tá no Hall da Fama, então por que ele foi subestimado? Porque ele simplesmente demorou apenas 16 anos para ser reconhecido e ter o seu nome no Hall da Fama. Isso mesmo, somente 16 anos do cara tendo uma média aí de 30, 25 pontos por jogo. E aí os caras pensaram, pô, acho que o cara é bom, hein? No good. Rebound comes off to Malone. He flips it ahead to Dantley. Dantley behind the defense. He goes in on Matthews. Spins away from Mitchell and scores. Nice play by Adrian Dantley. Por fim, chegamos nele. Eu sei que você clicou nesse vídeo por causa do cara. Stephen Curry, um dos jogadores mais revolucionários da história da NBA. O gênio das cestas de 3 pontos. O cara realmente é ídolo de muita gente. Muita gente torce pro Golden State Warriors por causa do Stephen Curry. Provavelmente é o maior ídolo da história da franquia e é um dos maiores jogadores da atualidade. O cara tem uma média superior a 24 pontos por jogo, mais de 6 assistências. O brinquedinho assassino é realmente fantástico, sem contar suas provocações, seus dribles, o tanto de gente que o cara já desconcertou, seu estilo de jogo. Ele tem um drible, ele tem algo diferenciado, mas quem acompanhou o cara desde o início da carreira sabe que o cara foi subestimado. Ninguém esperava que Stephen Curry iria ser o Stephen Curry que a gente conhece hoje. O cara começou a carreira com o seu físico franzino, chegou surpreendendo todo mundo, até mesmo no draft não teve muita expectativa em cima do cara, e ele demorou realmente para engrenar na NBA. Então dá pra dizer que ele foi subestimado, mas ele realmente nunca surgiu como um All-Star. Ninguém esperava que o cara ia ser um All-Star, então foi meio automático esse negócio de subestimar o Stephen Curry. Mas o cara calou a boca de todo mundo, fez várias performances inacreditáveis na carreira, hoje é uma lenda, é uma estrela. Tem gente que considera o Stephen Curry o maior da história. Na minha opinião, é exagero. Porém, o cara é realmente diferenciado e não dá pra dizer, cara, ele foi subestimado sim. Stephen Curry, você é ridículo! Tira o LeBron James pra dançar, quebra os tornozelos do LeBron. Então essa é a nossa lista. Como eu falei, tem visões diferentes pra gente ver a questão do subestimado. É algo até subjetivo. Então eu tentei trazer pontos de vista diferentes. Então eu trouxe jogadores subestimados até o pós-carreira, que fez uma carreira brilhante e hoje em dia não reconhece tanto. Jogadores que demoraram para ser reconhecidos, mesmo muitos anos ali, pontuando, jogando muito, e a mídia não dava sua devida atenção, até a própria liga não dava devida atenção. Às vezes a liga deu muita atenção, mas os fãs não. E o caso do Stephen Curry, que é entre outros, né, que a gente não tinha muita expectativa, no draft também não tinha muita expectativa em cima do cara, mas depois ele calou a boca de todo mundo. Isso é algo muito comum, até no futebol também acontece muitas vezes isso. A gente não espera muito de alguém e aí depois estoura. Às vezes demora realmente para a carreira engrenar, mas o Curry mostrou realmente como é que se faz a parada e hoje em dia é sim um dos maiores. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou jogadores, comentem aqui embaixo. Deem a sua opinião, deem o seu like também, porque é muito importante. E se inscrevam no canal, compartilha com todo mundo. O canal aí tá aí sempre evoluindo e eu quero trazer o melhor para vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima.